A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Maria, orgulhosamente mulher, tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso programa, né? Porque não é no estúdio, nós estamos cada uma na sua casa. Eu vou receber então, com muito carinho, as professoras pesquisadoras Carolina Rovares e Nancy Alves da Rosa. Meninas, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Então, nós vamos falar sobre racismo estrutural, branquitude, empoderamento, protagonismo, letramento social, que eu acho que a terminologia aqui também tem o seu papel, lugar de fala e mitos da igualdade racial, entre outras coisas que nós vamos vendo se dá tempo ainda de nós colocarmos aqui, né? Então, mais por uma questão didática, eu vou deixar vocês falarem e não vou interferir tanto, só mais no final para nós já encaminharmos as considerações finais. Certo, meninas? Então, vocês podem ver e ficar à vontade com os temas que vocês prepararam, né? Que vocês estão pesquisando e estudando, e nós, de bom grado, ficaremos na escuta. Então, eu sou a professora Nancy, e junto com a professora Carolina e outros integrantes, fazemos parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, que está na Uniplac há 20 anos. Esse é um espaço de pesquisa, de ensino, que faz com que a gente esteja cada vez mais próximo a intelectuais, a estudos que tratam dessa temática das relações raciais. Eu vou fazer uma pequena introdução e logo passo a palavra à professora Carol, porque de fato o tempo será curto, os conceitos são vários, a importância é tamanha, mas nós sabemos que esse espaço de fala e esse momento de comunicação e de levar informações a maior parte de pessoas possível é a nossa função, é o objetivo da educação, é o sentido do NEAB. Eu trago aqui, então, junto a essa problemática, uma citação, porque tudo aquilo que nós estaremos falando não vem das nossas cabeças por si só, mas sim de autores, de pesquisadores, de materiais que já fazem esse arcabouços de informações. Então, segundo a base, o currículo base do ensino fundamental de Santa Catarina, essa necessidade de abordar diferentes formas de racismo, inclusive estrutural, contextualizar o racismo na sua base teórica histórica, compreender que há uma necessidade em abordar políticas de direito por reparação histórica, compreender que há uma necessidade em abordar políticas de direito, em fomentar o protagonismo negro nas diferentes esferas da sociedade, atendendo às disposições da Lei de Reparação Histórica, número 12.711, de 2012, assim como a ressignificação de quilombo, são coisas importantíssimas, porque você pensar o sistema agrário brasileiro sem pensar os quilombos é o que foi feito até então. A África, sendo berço da civilização, mostra ao mundo inteiro que a tecnologia, o conhecimento já acontecia há milhares de anos. No entanto, a nossa construção enquanto brasileiros não nos ofereceu essas informações. Pelo contrário, 300 anos de escravidão negaram ao povo negro que foi escravizado em África ao trabalho, à violência e ao não acesso aos bens públicos, ao estudo, à terra. Então, até hoje isso repercute. Os quilombos surgiram não só para proteção, mas também para a integração, para fortalecimento, porque eram vários os povos bantus que vieram para o Brasil, entre outros povos, e aqui foram misturados, foram condenados, foram marginalizados. Essa colonização que aconteceu não só no Brasil, mas em outros países, ela vem com uma estratégia de desmerecer um povo para valorizar o outro. Por isso, então, a necessidade de conhecer um pouco mais sobre esses conceitos,
para que cada cidadão se coloque no lugar de eu não sou responsável pela escravidão, mas eu recebi e recebo até hoje os frutos dessa prática que condenou pessoas por causa da cor da pele. O continente africano é um continente riquíssimo em diversas formas de falares, são diferentes religiões, a geografia ela é múltipla e o conhecimento lá sempre foi variado. Em relação à medicina, em relação à matemática, em toda e qualquer ciência, você vai encontrar nos primórdios da história africana exemplos e conhecedores. No entanto, isso não é ofertado, foi sempre abafado. A história do Brasil não apontou quem eram os heróis negros que ajudaram, que deixaram a sua marca, seja na arquitetura, seja na metalurgia, ou em qualquer outra parte que esse nosso país precisou e muito da mão negra. Então, é sempre tempo de tentar reverter, de trocar o óculos, de parar de enxergar um grupo étnico como marginalizado, como inferiorizado, como desmerecedor de status ou principalmente de qualidade de vida. E nós não podemos continuar pensando num futuro para os nossos netos, os nossos filhos, sem essa mudança, sem essa alteração. Então, cabe a cada geração conhecer mais e estar transformando essas possibilidades. Professora Carol, eu vou falando e vamos trocando figurinha. Traz um pouco também aí das suas informações. Então, primeiramente, agradeço pelo espaço, né, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né, sempre bom, sempre uma honra, na verdade, estar junto com a professora Nancy, né, falando sobre esses temas que nós desenvolvemos, não só no núcleo, mas também na nossa vida cotidiana, né, na sala de aula, que é onde nós encontramos e o espaço onde nós acreditamos que seja o maior fomentador de mudanças, não é? E dentro dessa ideia que a professora Nancy vem trazendo sobre a construção do Brasil, né, como um país formado a partir do racismo estrutural, tem se estudado mais ultimamente o conceito de branquitude. Os estudos de branquitude, eles foram, brevemente se falou sobre eles lá na década de 50, com um sociólogo que se chamava Alberto Guerreiro. Mas depois isso ficou assim, né, em panos quentes ali, deixamos isso para baixo do tapete. E na década de 1990, nos Estados Unidos, diversos sociólogos, historiadores e antropólogos começaram a trabalhar sobre este tema. E hoje nós já temos algumas referências no país, né, que abordam em suas pesquisas o termo da branquitude. O que é o termo da branquitude? Ele é um conceito que pensa qual é o papel do branco na construção do racismo estrutural que nós temos até hoje em dia. Por que ele é importante para nós pensarmos as relações raciais no Brasil? Geralmente, quando a gente fala em racismo ou quando a gente fala em raça, a gente diretamente já pensa na população negra. Nós pensamos no negro, né? E a gente esquece de pensar quem é esse outro que está implicado nessa relação, que é o que nunca é dito, que é o branco. Então, os estudos de branquitude surgiram no Brasil com essa preocupação de que muitas vezes, ao se falar em racismo, só se falava na população negra. Mas e cadê falar sobre a população que causou esse racismo estrutural no qual a nossa sociedade está organizada hoje? Então, o branco ele sempre foi aquele que não tinha raça. Né? Nós brancos somos acostumados a nos ver como alguém que não tem raça, alguém que não participa de um coletivo, né? E logo, como esse branco nunca foi falado, ele foi tido como universal, não é? Então, se eu não coloco a questão racial ao falar da população branca, eu já a tenho como universal. Enquanto que quando eu vou falar da população negra, afro-brasileiros ou africanos, que seja, eu sempre adiciono essa palavra junto, não é? Que é a questão do racializar. Então, o branco, ele não foi racializado. E os estudos da branquitude, eles buscam trazer essa ideia da racialização justamente para pensar que a população branca no Brasil, ela se beneficia do racismo estrutural que organiza a nossa sociedade.
Então, por mais que eu afirme que eu não seja racista nas minhas falas, eu ainda assim usufruo de muitos privilégios que historicamente foram construídos para que eu, como uma mulher branca, tivesse mais oportunidades de que uma mulher negra da mesma idade que eu. Então, o conceito da branquitude, ele busca repensar os privilégios que nós brancos tivemos ao longo da história do Brasil. Por que que isso é importante? Porque a partir do momento em que eu percebo que eu tenho os meus privilégios, eu preciso pensar em como que eu vou atuar em relação a isso. Então, muitas pessoas às vezes nos perguntam, mas eu não tive culpa da escravidão, não é? Isso a gente ouve muito falar, né? Com certeza você não teve culpa. No entanto, você se beneficia daquilo que foi construído desde então. Então, é sua responsabilidade ser antirracista. E o primeiro passo para você ser antirracista é compreender que você tem os seus privilégios como uma pessoa branca, e a partir daí, o que você vai fazer com esses privilégios? Então, por exemplo, nos locais em que eu, como mulher branca, atuo, participo, como que eu trato do tema das relações étnico-raciais? Aqui, falando mais especificamente no meu caso, como um exemplo, eu sou uma professora. Então, dentro da minha sala de aula, é meu dever mostrar aos meus alunos a história de africanos e afro-brasileiros. É o meu dever mostrar a essas crianças pessoas outras que não somente brancas. Isso é ser antirracista. E a branquitude, ela também traz a consciência de que é preciso você compreender mais do que nunca o seu lugar de fala. Então, lugar de fala ele nada mais é do que o lugar social que você ocupa. Então, eu, enquanto mulher branca, ocupo um lugar social dentro da sociedade, certo? E eu posso falar sobre racismo, mas a partir do meu lugar social. Né? A partir de como uma mulher branca se envolve e participa dessa sociedade. Então, a branquitude, ela traz a ideia do letramento racial, de que nós precisamos assumir que nós temos raça, sim, não biológica, porém socialmente construída, e que nós precisamos pensar nas implicações que esse tipo de raça atribui para a nossa sociedade. A Angela Davis, então, ela sempre tem aquela famosa fala dela, né, de que não basta não ser racista. Na sociedade em que vivemos é preciso ser antirracista. Então, os estudos da branquitude, eles trazem esse conceito justamente para que nós possamos nos pensar como uma raça e como nós vamos combater o racismo ainda existente. É evidente que nós gostaríamos de já poder falar num Brasil em que só existe a raça humana, mas, infelizmente, na prática não é isso que nós vimos, assim como a professora Nancy muito bem falou. O que os dados nos mostram é que, apesar de a população negra ser ainda a maioria no nosso país, ela também apresenta, né, a que mais se apresenta quando a gente fala em assassinatos, quando a gente fala em pobreza, quando a gente fala em estupro. Então, enquanto esses números não mudarem, a gente ainda vai precisar falar sobre raça. E a raça no Brasil, ela pertence a todo mundo, a negros, a brancos, indígenas. Uhum. Colaborando com essa explicação, essa explanação da professora Carol, percebam que essa questão da racialização, deixando o branco num lugar de privilégio e colocando indígenas, trazendo mestiços, ciganos, negros, todos esses outros povos com outra distinção, isso segrega. Por exemplo, a palavra negro em África não existe. O negro foi uma palavra inventada pelo colonizador, já com essa intenção de menosprezo. E hoje nós vemos piadas onde colocam o negro, e isso tudo é muito sério, porque aquilo que é piada para um foi estratégia política para outros. Então, o racismo é uma questão política, é um fruto da eugenia. Vou voltar um pouquinho no tempo, nós vamos colocar, inclusive, para vocês uma imagem de uma pintura, é o quadro que se chama Redenção de Cã. A pintura, naquele momento, século XIX, valia como um documento
porque ali estava explícito uma época, uma pintura neoclássica, nesse caso realista, ela era a fotografia do país naquela época. Então, o quadro que vai aparecer é do ano de 1895. Modesto Brocos, ele era um pintor branco da Academia de Belas Artes, e quem olha essa imagem vai perceber uma mulher negra com as mãos erguidas, louvando ao céu, um casal mestiço, porque essa miscigenação era o objetivo da eugenia, fazer com que aquele povo dito como mais inteligente, como um povo de uma melhor formação, tanto física quanto intelectual, prevalecesse sobre os outros. E que para isso houvesse, então, a miscigenação. No caso, o povo branco nórdico deveria, então, no Brasil, esse era o pensamento do Brasil da década, lá do começo da colonização, de que o Brasil era atrasado porque os indígenas e os escravizados eram indolentes e preguiçosos, então não tinham a mesma inteligência e capacidade. E à medida que esse país fosse se miscigenando, a branquitude, que é por isso a teoria do branqueamento, faria com que esse fenótipo fosse esteticamente melhor. Tudo isso é condenável, o que é belo, qual é esse padrão de beleza, que estética é essa eurocêntrica. A nossa escola, a nossa sociedade, as nossas famílias foram constituídas enxergando o bonito, o belo que fosse da Europa, que fosse das Américas. E o feio é o latino, é o africano. Pensem o quanto isso condena, atrapalha as gerações que vão se formando. Então, essa ideologia do branqueamento, junto a essa pintura que foi usada em seminários, como documento, apresentando que, à medida que o Brasil, então, fosse mudando, ele iria progredir. E na pintura o artista faz isso. Ele coloca a mãe negra agradecendo aos céus porque a filha mestiça casou com um homem branco e o bebê já é bem mais claro. Isso, então, é triste, hoje em dia, de pensarmos como a arte, desde aquela época e nos dias atuais, ainda serve muitas vezes para ensinar, para fazer essa lavagem cerebral que ainda nos acompanha. Quando muitas pessoas não se reconhecem como negras, mas os próprios negros se discriminam, mas é mimimi, precisamos entender que isso tudo foi incutido por muitos anos, com vários documentos. São letras de música, são brincadeiras, são imagens, são várias as formas, desculpem, aonde politicamente consegue se separar grupos, intencionalmente. Sejamos também sempre muito claros, a pesquisa traz os dados e comprova como isso no desenvolvimento do país faz com que o atraso da educação, consequentemente, leva ao desemprego. O desemprego fez com que, durante todos esses anos, surgissem leis da vadiagem, lei da falta de moradia, e daí como que se faz? Se você não mudar isso com ações afirmativas, com leis que propiciem, como, por exemplo, as cotas. Muitas pessoas são contra as cotas. Quem é contra, leia um pouco mais, estude a história do país, perceba a quantidade de pessoas que não tiveram acesso ao ensino e que só vão poder mudar, opinar em lugares que realmente promovam a diferença, se tiverem uma certificação, se tiverem um diploma. Então, são conceitos para que a gente comece a ter outro entendimento, porque os saberes são muito diversos. É muito importante que não só educadores como nós, pesquisadoras, mas todo e qualquer cidadão, empresário, profissional, tenha essa clareza. Existem diversos saberes. E o continente africano, com essa escravização, mandou, junto aos seus milhares de pessoas que vieram para cá de uma forma obrigada, todo aquele conhecimento da ancestralidade. Qual é o olhar que se tem para a figura da mãe, da mulher, para a questão matriarcal, para a natureza?
Não é porque é diferente que é errado, eu sempre falo isso, a professora Carol disse muito bem, o papel da escola, da educação, é um espaço de discussão, de ter outros olhos, dê oportunidade a qualquer ser humano e você vai ver que a competência existe, ela é nata em qualquer pessoa. Mas a autoestima é algo que precisa ser trabalhado, a criança não nasce racista, a família muitas vezes é que faz comentários, atitudes, que acabam fazendo com que essa criança tenha a continuidade desse problema, que faz com que outras crianças sofram. E isso é um problema social. Então, tudo isso faz parte da educação, das relações étnicas, e é muito importante estarmos aqui hoje tendo essa liberdade de fala, essa possibilidade de discussão. Não é mesmo, professora Carol? Então, e tudo isso também é fundamental que a gente possa sair um pouco das nossas bolhas sociais e que a gente leia homens e mulheres negros que falam sobre essas temáticas. Isso também é importante, porque muitas vezes a população não negra, né, a população branca, ela fica só fechada na sua bolha, então ela consome aquilo que é vista como universal, porém é preciso que a gente ultrapasse essas fronteiras e entre em contato, pois essa também é uma forma de você passar barreiras e trazer esses conhecimentos para a sala de aula, né? Até mesmo para a sua vida. Então, sempre digo isso, né? Leiam Mulheres e Homens Negros. Permita-se sair da sua zona de conforto e verificar, então, que os privilégios que você carrega, eles podem ser úteis na luta antirracista. Basta você saber da onde você está falando, de qual lugar você parte, né? Então, isso tudo é fundamental. Legal, meninas. Nossa, eu ficaria aqui a tarde toda ouvindo vocês. Mas, infelizmente, nós temos um horário, né? Então, eu vou dar um minutinho para vocês fazerem uma conclusão daquilo que vocês ainda querem colocar, ou, enfim, do que vocês ainda querem dizer, para nós podermos encerrar o programa, tá? Então, o tempo é curto, mas é importante frisar que Santa Catarina possui 18 quilombos. O que são os quilombos? São espaços que mantêm a cultura africana viva, não só na culinária, na forma de rezar, na forma de falar, mas na filosofia Ubuntu, essa questão da integração. Então, você sabe quais são os quilombos que nosso estado possui? Nós deixamos aí uma relação com as cidades onde existem essas comunidades remanescentes de quilombolas que já estão cadastradas e legitimadas. Isso é muito importante, porque para ter acesso aos bens, aos programas sociais, essa documentação foi por muito tempo, então, disputada. E, felizmente, nós temos, então, atualmente 18 comunidades já legitimadas e outras tantas precisando ainda desse olhar. População negra em Santa Catarina, onde estão os negros do nosso estado? Também deixamos aqui um mapa mostrando que São Joaquim, que Lages, dentro dessa região serrana catarinense, possui uma gama bem vasta, né, da população negra, lugares com um percentual menor, mas isso não significa que não é importante. Então, estamos em todos os lugares, merecemos espaço, precisamos de uma atenção diferenciada, justamente por esse histórico colonial. Essa decolonização mental é necessária para que as pessoas tenham, então, novas posturas, para que a gente consiga imaginar um futuro com menos brutalidade, menos pessoas sendo afastadas da sua condição de ser humano, porque é isso que acontece. Quando você vê o tratamento diferenciado em relação à cor da pele, isso é desumanizar alguém. E a humilhação, o racismo, é o crime perfeito. Muitas vezes aquela pessoa sente sozinha, sofre sozinha, e o opressor não é condenado, não é castigado, não é nem mesmo por vezes citado. Então, isso não é mais aceito. As gerações que não tiveram possibilidade à escola, das famílias negras, hoje em dia, nós já temos
pequeno percentual, mas já tem pessoas aí com ensino superior que não aceitam mais serem discriminadas, e isso é muito importante, porque é uma nova forma de ter os bens, as riquezas do país, aí sim com democracia, com a possibilidade de vez e voz. Agradeço de coração a oportunidade e a audiência que o programa tem, as pessoas que estão nos ouvindo, e o NEAB, a universidade, está sempre à disposição para estarmos, então, debatendo e levando essas questões para todo e qualquer espaço. Obrigada. Finalizo, então, deixando essa mensagem de que você repense qual é o seu lugar de fala, o seu lugar dentro da sociedade, o quanto você contribui para a manutenção do racismo estrutural ou ao combate dele. E para isso nós deixamos aqui também algumas referências de autores que nos ajudaram, né, a chegar até aqui com essa pesquisa, falar esses conceitos para vocês, para que você possa abrir o seu horizonte de conhecimentos e expectativas e lutar por um mundo mais justo e antirracista. Obrigada, gente. Meninas, eu que agradeço a participação de vocês, quero assim imensamente dizer de coração que foi ótimo. Meninas, olha, um beijo bem grande, amei. Olha, e para você que esteve assistindo conosco, toda esta maravilha de explicação, toda essa maravilha de contexto exposto por elas, uma grande semana e até o próximo programa. Grande beijo. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.